Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais impactantes, para não dizer chocantes, do Antigo Testamento. Levítico capítulo 10. É uma história que fala de fogo divino, de obediência ao pé da letra e das consequências, bem, fatais, quando o sagrado e o profano se misturam de forma errada. Vamos entender o que aconteceu? Pois é, essa pergunta é o que guia tudo aqui. A gente está num momento que era para ser de pura festa, sabe? A consagração dos sacerdotes de Israel. Mas alguma coisa sai terrivelmente dos trilhos, e isso levanta questões bem profundas sobre a obediência e sobre a própria natureza da santidade. Então, vamos lá. O clima era de festa. Arão e os filhos dele tinham acabado de ser consagrados, os primeiríssimos sacerdotes de Israel. A glória de Deus tinha aparecido para todo mundo ver, o acampamento inteiro estava em êxtase. Só que essa euforia toda está prestes a ser interrompida de um jeito trágico. No centro dessa história estão Nadab e Abiú. E olha, eles não eram qualquer um não. Eram os filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão, recém-ungidos para servir no tabernáculo, que era simplesmente o lugar mais sagrado da nação. Um papel de honra e responsabilidade imensas. É aqui que tudo dá errado. Eles pegam lá os seus incensários, mas oferecem um fogo estranho. Mas o que isso quer dizer? Provavelmente que eles pegaram brasas de qualquer lugar, de uma fonte comum, e não do altar sagrado, que era de onde deveria vir. O texto deixa bem claro, foi algo que Deus não lhes ordenara. Foi uma atitude deliberada, uma inovação perigosa no ritual, que quebrou todo o protocolo divino. E a reação a essa desobediência não é um aviso não. Não é uma punição leve. É algo imediato, chocante, absoluto. Uma demonstração da seriedade com que a santidade de Deus deveria ser tratada. A consequência é simplesmente terrível. Um fogo, vindo da própria presença de Deus, consome os dois irmãos. É um julgamento rápido, final. A mesma presença divina que tinha se mostrado em glória minutos antes, agora se mostra em um juízo fulminante. E na mesma hora, Moisés tenta dar um sentido para aquela tragédia, falando com o irmão Arão. Ele cita as palavras de Deus. A explicação teológica é assustadoramente clara. A santidade de Deus não é brincadeira. Chegar perto do divino exige um respeito e uma obediência absolutos. E aqui a gente tem uma das reações mais fortes e comoventes de toda a história. Arão, o pai, que acabou de ver os dois filhos morrerem daquele jeito horrível, não diz uma palavra. O silêncio dele é profundo, cheio de dor, de choque e talvez de uma aceitação apavorada da justiça divina. A história continua com uma frieza que chega a ser estranha. Moisés manda os primos removerem os corpos, que ainda estão com as roupas de sacerdote, para fora do acampamento. A mensagem é implacável. O serviço sagrado não para, nem mesmo diante da morte e da dor de um pai. Esse evento todo cria uma tensão quase insuportável entre a dor humana, a mais natural que existe, e as exigências do trabalho sagrado. Como é que Arão e seus outros filhos deveriam reagir a uma perda tão devastadora? Bom, a resposta vem com mais regras. As ordens de Moisés para Arão e seus filhos que sobreviveram, Eleazar e Itamar, são duríssimas. Eles são proibidos de mostrar qualquer sinal de luto. Não podiam descobrir a cabeça, nem rasgar as roupas. E mais, tinham que ficar confinados no santuário. O motivo? O óleo da unção que estava sobre eles. O status de consagrado, naquele momento, passou por cima do direito humano de lamentar. Essa crise toda não gera só morte, gera também a criação de leis novas, permanentes, feitas justamente para que um desastre como esse nunca mais acontecesse. A lição, aprendida da pior forma, virou regra para sempre. E essa é a primeira regra nova, dada diretamente para Arão, a proibição de álcool antes de servir na tenda. Muitos estudiosos até acham que isso é uma pista da causa do erro de Nadab e Abiú, talvez o julgamento deles estivesse alterado. A lei, então, veio para garantir a mente limpa e o respeito total no serviço sagrado. O porquê dessas regras mostra a função principal do sacerdote. A clareza mental era essencial para que eles pudessem fazer o trabalho mais importante, saber a diferença e ensinar a diferença entre o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. E a segunda função crítica, que está ligada à primeira, é o ensino. Os sacerdotes não eram só para fazer rituais, eles eram os educadores do povo. E para ensinar as leis de Deus, eles precisavam, antes de mais nada, de um discernimento impecável.
Quando parecia que o drama daquele dia tinha acabado, aparece mais uma complicação. Uma nova tensão surge por causa de uma outra oferta, mostrando que as consequências do primeiro evento ainda não tinham terminado. Moisés, sempre muito atento aos detalhes da lei, descobre outra falha no procedimento do dia. O bode da oferta pelo pecado, que deveria ter sido comido pelos sacerdotes no lugar santo, foi completamente queimado. Isso deixa Moisés furioso. A pergunta de Moisés para Eleazar e Itamar é direta, cortante. Para ele, não era um detalhe pequeno, era outra falha grave de procedimento. Comer a oferta era parte do ritual, simbolizava carregar o pecado do povo. Queimar tudo era quebrar o mandamento. Mas aí Arão, que estava em silêncio, finalmente fala para defender os filhos. E a resposta dele é profundamente humana e, ao mesmo tempo, teologicamente genial. Ele basicamente diz: Moisés, depois do que aconteceu hoje, você acha que seria certo eu participar de um ritual de comunhão? Seria hipócrita e Deus não aceitaria isso. E esse é um momento de resolução impressionante. Moisés, o homem rigoroso da lei, ouve a lógica de Arão, uma lógica que nasce da dor e do respeito, e ele aceita. Ele entende que a intenção e a condição do coração também importam. A rigidez da lei, por um momento, se dobra diante da tragédia humana. No fim das contas, essa história deixa a gente com uma pergunta bem incômoda. Foi um ato de justiça divina, implacável e fria, ou foi uma lição trágica, terrível, mas necessária sobre o respeito que o sagrado exige? Talvez a resposta não seja uma coisa ou outra, mas justamente a tensão entre as duas, um lembrete eterno da seriedade e até do perigo do encontro com o divino.